Irmãos e irmãs, aqui presente, mas também vocês que nos acompanham pela rádio e pelas redes sociais. Caros diáconos aqui que concelebram, hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Esse tempo que a liturgia nos oferece para aprofundarmos o mistério da ressurreição do Senhor, que também é a nossa ressurreição. Nós sabemos que na liturgia, o ano, ele é dividido por vários tempos fortes. Recentemente nós celebrávamos, nós vivíamos qual tempo, quem lembra? Qual? A Quaresma. E no tempo da Quaresma nós éramos convidados a fazer um mergulho em nós mesmos, a avaliarmos a nossa consciência, examinarmos o nosso coração e buscarmos a reconciliação com o Senhor. Por quê? Para que pudéssemos bem celebrar este tempo de agora, o tempo da Páscoa, o tempo da alegria. Em torno do tempo da Páscoa, em torno da Páscoa do Senhor, tudo mais foi construído. Esse é o evento fundante da nossa fé. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente busca, tudo que a gente sonha, é a partir daqui, da Páscoa do Senhor. Jesus que morreu e ressuscitou, e está vivo no nosso meio. Toda a nossa vida ganha sentido à luz desse mistério que nos foi revelado e que nos é revelado a cada celebração eucarística que nós vivenciamos. E hoje, então, o Evangelho, ele nos convida a nos colocar nesse caminho. O evangelista Lucas nos apresenta aí no final do seu Evangelho, esse encontro de Jesus, esse encontro com o ressuscitado. E esse encontro que se dá não na igreja, não no templo, esse encontro que se dá no caminho, que se dá na estrada, que se dá na rua. Os discípulos voltavam tristes, não tinham mais esperanças, voltavam chorando, voltavam vencidos pela morte, pela violência, pelo desespero. Falavam quando Jesus os alcançou no caminho: você não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o mataram pregando na cruz. Parecia que a violência tinha tido a última palavra. E eles estavam desesperançados. Como muitas vezes também nós nos encontramos no nosso caminho. Celebramos ainda hoje muitos irmãos nossos falecidos, e que certamente muitos de nós sofrem, a perda, muitos de nós sentem a saudade, E claro que a gente sabe, aqui abrindo um parêntese, que a saudade ela é fruto de uma experiência positiva. Se temos saudades dos nossos entes queridos que já partiram, significa dizer que com eles nós fizemos uma experiência de amor. E é por isso que nos falta. E se nós fizemos uma experiência de amor com essas pessoas, significa dizer que nós fizemos uma experiência de Deus. Porque o evangelista João vai dizer o quê? Que Deus é amor. E só quem ama conhece a Deus. Se nós fizemos então uma experiência de amor com essas pessoas que nos precederam, e delas sentimos saudade, e se sentimos saudades é porque a amamos, significa dizer que com essa pessoa nós fizemos essa experiência do encontro com Deus. Nós fizemos essa experiência de Deus. Fecho parênteses. Então, como os discípulos, também nós às vezes andamos assim, acabrunhados, tristes, enfraquecidos. E se a gente olha para o mundo de hoje, realmente a gente se coloca muitas questões acerca, de tudo que tem acontecido e do lugar e da nossa relação com Deus. Entretanto, caminhando com eles, Jesus ia falando tudo o que precisava acontecer com o Cristo. Mas os discípulos, cegos pela dor, não reconheceram Jesus. Como muitos de nós, às vezes, cegos pela dor, questionamos onde Deus está. Por que isso aconteceu na minha família?
e a gente não percebe a presença misteriosa dele no nosso meio. E olha que Jesus explicou as Escrituras para eles, falando tudo sobre eles, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus, como também nós muitas vezes não conseguimos reconhecê-lo. E assim, então, no caminho, Jesus vai caminhando com eles e em um certo momento, né, quando o medo maior, o medo da noite, toca neles, ele diz: Senhor, fica conosco, já é tarde, não avança. E nesse momento, vamos dizer assim, no momento máximo do medo, Jesus parte o pão para eles e eles reconhecem que Jesus está no meio deles, que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. E aqui então, meus irmãos e irmãs, a gente vê o que é que eles fizeram imediatamente. Não dormiram e falaram: amanhã a gente vai lá, não. Não tinham mais medo do escuro, não tinham mais medo da noite. Voltaram para comunicar aos outros discípulos, para comunicar à comunidade dos cristãos, que não era ainda a comunidade dos cristãos, né? Mas a comunidade daqueles que acreditavam em Jesus. É essa a experiência que nós somos chamados a fazer neste tempo. Reconhecer o ressuscitado que caminha conosco e imediatamente anunciá-lo, comunicá-lo, testemunhá-lo. Tempo da Páscoa a gente vê ali, como a gente viu na primeira leitura, e nas primeiras leituras desse tempo, a gente vê como a missão da igreja, né, vai acontecendo. Como os discípulos vão enfrentando as dificuldades, sendo perseguidos, com medo, mas vão testemunhando essa experiência do ressuscitado. É isso que nesse terceiro domingo da Páscoa a gente é convidado a refletir e a aprofundar. Jesus nos alcança no caminho. Não ter medo de caminhar, ainda que faça noite, Ele vai estar conosco. O outro elemento que não podemos deixar de aprofundar na nossa oração pessoal é ali, na Eucaristia, na partilha do pão, que eles reconheceram a Jesus. Penso até que uma pergunta a gente pode se colocar: será que nós, na Eucaristia, nas missas que participamos, né, que são tantas, são muitas, a gente reconhece Jesus ali? Porque se o reconhecemos, por que ainda andamos tão acabrunhados? Os discípulos, ao reconhecerem, imediatamente saíram para comunicar. Nós o encontramos todos os dias quase aqui na nossa paróquia. A Eucaristia é celebrada. Então poderíamos dizer que nos encontramos com Ele. E por que ainda temos tão assim, timidamente, para anunciá-lo? Então são coisas que a gente precisa ir aprofundando para que a gente não torne a Eucaristia apenas um rito vazio. Jesus está, Ele vem nos encontrar, Ele se revela a nós. Jesus está vivo no nosso meio. É hora de comunicar isso. É hora de testemunhar isso. É hora de anunciar isso, como os discípulos de Emaús. A tristeza foi transformada em alegria. A desesperança foi transformada em esperança. A morte não tem a última palavra sobre nós. E era ela que poderia nos deixar tristes. Era ela que poderia nos oprimir. Mas ela foi vencida em Jesus Cristo. E nele, também nós venceremos ela. Aquilo que eu insisto com vocês. Nós somos o corpo de Cristo. No batismo, nós fomos inseridos nele. Agora é hora de viver como Ele. De viver como Jesus vivia. Nós somos chamados a viver hoje. Certos de que Ele caminha conosco. De que nós não estamos sozinhos. Lá, também sempre insisto com vocês, não? Lá no final do Evangelho de Mateus, o que é que Jesus disse para os seus discípulos? Eis que eu estarei convosco todos os dias. Por que temer então, se Ele caminha conosco?
Então, meus irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, que nós possamos nos permitir ser alcançados por Jesus no caminho e reconhecendo Jesus na partilha, sobretudo na partilha do pão eucarístico, que nós não tenhamos medo de anunciá-lo, de comunicá-lo aqui em Bicaraí, onde nós estamos. E que a Virgem Maria interceda por nós. Amém.